Turma, na atividade 1, nos diz o seguinte: no plano cartesiano, lembrando que o plano cartesiano é formado por dois eixos, um horizontal, o outro vertical, um assinalado com a letra Y, o outro com a letra X, o eixo horizontal as abscissas, o eixo vertical as ordenadas. Então, nesse plano cartesiano a seguir, construa os quadriláteros F, G, H, I, com vértices nos pontos F, coordenada 1 e 1, ponto G, coordenada 3 e 4, ponto H, coordenada 4 e 4, ponto I, coordenada 4 e 3. E também para nós construirmos o quadrilátero ABCD, que tem como os vértices os pontos A, B, C e D, que é de coordenada menos 1 e menos 1, menos 3 e menos 4, menos 4 e menos 4 e menos 4 e menos 3. E depois pede para que nós possamos responder se os quadriláteros são simétricos em relação à origem, beleza? Marcando esses pontos no plano cartesiano, o ponto F ficaria mais ou menos aqui, por quê? 1 e 1. O ponto G, ele começa aqui no X no 3, então ele começaria aqui e ia até o nível 4 no Y. O ponto H, ele começa aqui no 4, né, no que se refere ao eixo X, e ele termina também no 4, que se refere ao eixo Y. E já o ponto I, ele começa no ponto aqui, digamos, 4, né, no número 4, e termina no 3, beleza? Já considerando o outro quadrilátero, o quadrilátero ABC, o A menos 1 e menos 1, tanto no X quanto no Y. O ponto B, ele vai começar aqui, ele vai ter a projeção dele no eixo X no menos 3 e no eixo Y no menos 4. Repara que todos os pontos estão ficando no primeiro e no terceiro quadrante. Ponto C, menos 4 e menos 4, e o ponto D, menos 4 no eixo X, menos 3 no eixo Y. Ele pede para que nós, né, formemos construímos o quadrilátero. E aí, se nós traçarmos os segmentos que tem entre os dois pontos, todos os pontos, eles vão formar aí os lados desse quadrilátero. E se vocês repararem, né, agora até numa figura um pouco melhor de definição, eles vão ser simétricos em relação à origem. A simetria diz respeito à questão de todas as propriedades que acontecem de um lado vão acontecer do outro, e eles aqui estão opostos exatamente pelo eixo, se você reparar. Aqui tem uma outra reflexão que é a seguinte: todos esses pontos estão no primeiro quadrante e todos esses outros pontos estão no terceiro quadrante. Se eles formassem a mesma figura, aí nós poderíamos, e como eles formam a mesma figura, nós podemos falar que eles são opostos, sim, e simétricos em relação à origem. E aí, por final, tem uma resposta aqui: sim, os quadriláteros são simétricos em relação à origem, pois observando as coordenadas e a construção, vemos que os sinais, tanto das abscissas quanto das ordenadas, foram trocados. Repara, trocou o sinal tanto das abscissas, tanto das ordenadas. Esse é um critério para definir que seria simétrico em relação à origem. Turma, na atividade 2 nos diz o seguinte: sabendo que as coordenadas dos vértices de um triângulo são dadas por A de coordenada 0 e 0, B coordenada menos 2 e 4 e C coordenada menos 4 e 2, construa, no plano cartesiano a seguir, os triângulos simétricos a ele em relação ao eixo X, eixo Y e origem. Então temos aqui um triângulo de coordenada A, né, do ponto A 0 e 0. O ponto B, você vai no eixo X no menos 2 e no eixo Y ele projeta no 4, fica mais ou menos aqui. E o ponto C, ele menos 4 no eixo X e 2 no eixo Y, vai ficar mais ou menos aqui. Depois que nós traçarmos os segmentos entre os pontos, teremos o triângulo. E é esse triângulo que a atividade nos pede para escrever os triângulos simétricos tanto em relação ao eixo X, tanto em relação ao eixo Y e em relação à origem. E para que nós possamos, né, transformar ou escrever esse triângulo simétrico em relação ao eixo X, nós mudamos a coordenada de Y. Ou seja, se aqui era 4, do outro lado vai ser o valor simétrico, o valor oposto. 4, o oposto de 4 é menos 4. O oposto de 2 é menos 2. Repara, coloquei até em vermelho. Só os elementos referentes a Y que muda. Veja o que acontece agora, turma, quando nós pegamos esses
essas coordenadas alteradas apenas no eixo y. Ele vai ser simétrico em referência ao eixo x. Muita atenção, olha só. Ponto de origem, né, o ponto D. Ponto E, menos 2 no eixo x e menos 4 no eixo y. E o ponto F, menos 4 no eixo x e menos 2 no eixo y. Ele é o mesmo triângulo, porém ele é simétrico. É como se fosse refletido o mesmo triângulo, porém pelo eixo x. Porque esse não é o eixo x, então essa reflexão, por isso que falamos, né, simétrico em relação ao eixo x. Já quando nós quisermos escrever esse triângulo, né, simétrico ao eixo y, nós fazemos o oposto. Por quê? Nós vamos trocar a coordenada de x. Repara que aqui era 0, 0 o oposto vai ser 0 mesmo. O oposto ou simétrico de menos 2 é 2. O oposto de menos 4 é 4. Com novas coordenadas, reescrevemos esse triângulo e vamos ver que ele tem o mesmo formato, as mesmas propriedades foram conservadas, porém ele vai estar em um outro quadrante, ok? Em uma outra orientação. 0 e 0, ponto G aqui na origem, o H, 2 no eixo X e 4 no eixo Y vai estar mais ou menos aqui, o I, 4 no eixo X e 2 no eixo Y vai estar mais ou menos aqui. Repara, é o mesmo triângulo, com as mesmas propriedades, porém refletido pelo eixo x, né? Simétrico pelo eixo x. Nós temos o eixo y. Nós temos o eixo y como base, né? As ordenadas, e se você olhar, é como se fosse o mesmo triângulo, porém em orientações diferentes. Agora, quanto à origem, pessoal, eu preciso de reescrever, né, o oposto das duas coordenadas, por isso que eu coloquei em vermelho as duas. 0 e 0 permanece, menos 2, o oposto de menos 2 é 2, o oposto de 4 é menos 4. Menos 4, o oposto é 4, e o oposto de 2 é menos 2. Agora a gente reescreve esse triângulo para ver como ele ficaria. 0 e 0 na origem J, o K, 2 no eixo x e menos 4 no eixo y, e F, 4 no eixo x e menos 2 no eixo y. Teremos um triângulo assim como os outros, porém agora ele é simétrico em relação à origem. Aqui a origem é como se fizesse, né, aquela reflexão desse triângulo, olhando o espelhamento desse triângulo, dizemos assim, aqui em função do eixo x, do eixo das abscissas, aqui em função do eixo y, né, das ordenadas, e aqui da origem. Beleza, turma?